Ok. E tem acho que mais uma pessoa aqui. Admitir, admitir. Então vamos lá, gente. Nós já estamos gravando. Então já começando a aula, eu só vou pedir para vocês que é aquela lembrança, ter cuidado com para não se expor de forma indesejada no vídeo. A única coisa que vai para a internet, pelo YouTube, que é, pelo que eu entendo, é a minha tela, né? Mas sempre bom ter cuidado. Eu trato esses eventos, videoconferências, como se fosse um evento no trabalho, tá? Utilizo o mesmo tipo de roupa, talvez um pouquinho menos sóbrio do que a roupa que eu uso, que já não é muito sóbria mesmo. Mas sempre ter cuidado, então não carregar não ir com a câmera para dentro do banheiro ou nada desse tipo, né? Poucos dias teve um incidente aí com um vereador aqui na cidade do Rio de Janeiro. Situação cômica, realmente. Lamento pelo sujeito. Bom, então ok. Então vamos lá. Eu tenho uma coisa que tenho que fazer aqui. Eu preciso. Desculpa, quero minimizar isso, né? Isso aqui, pronto. Ele bota para o navegador a minha tela bem grande, eu não preciso dela, que ela está aberta aqui para mim. Aí vamos tentar organizar isso. Vamos aqui para tirar dúvida da matéria da P2, que são os tópicos 6, 5, 7 e 8. Sugiro que a gente vá em ordem. Agora, deixa eu pegar aqui o programa para me orientar também. Tópico 5, moeda e sistema monetário, que corresponde ao capítulo 16 do Menkel. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre o livro-texto ou as notas de aula? Lista de exercício 5. Alguém quer fazer uma pergunta? Eu tenho uma dúvida. Ótimo, fala, Celina. Eu tenho uma dúvida na questão 12 de problemas e aplicações. E aí é a 12E. Tá, só um minutinho. 12 não, desculpa, 11E. Tá, tô pegando o livro aqui. Professor, nesse tópico também de problemas e aplicações do 5, você poderia fazer a 9? Tá, só um minutinho. Esse é o capítulo 16, né? Tô procurando aqui no livro. Já achei o capítulo, tem que ir para as páginas finais do capítulo, que eu quero e vou fazer primeiro a 11, que foi a primeira que vocês levantaram. A 11E. Ah, já entendi. A 11E tem um pontozinho que é chato, tá? Eu tenho impressão... Vamos lá. Deixa eu colocar... Perdão, cadê o quadro negro? Tem esse aqui, desculpa, só uma coisa. Deixa eu... Tá cheio de coisa aberta aqui no meu computador. Isso... Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu posso fechar. Esse folder eu posso fechar. Isso aqui eu posso fechar. Tá. Tá aqui. Esse aqui eu... Prefiro botar ele pra cá e botar o PDF pra cá. Tá. Esse programa aqui, como as senhoras sabem, só temos alunas hoje aqui. Minha impressão. Rápida conferência aqui, parece que só temos alunos. É o que substitui o nosso quadro negro, né? Então estamos falando da lista 6, né? Opa. Lista 6. Problemas e aplicações. Questão 11. Na verdade, 11 é... Eu tenho a impressão, não tenho certeza, uma maneira de ter certeza seria que eu sei que existe, pelo menos para edição em inglês, um manual de respostas. Conseguir o acesso ao manual de respostas para ver o que eles colocaram lá no manual de respostas. No manual de resposta, eu poderia ver qual é a resposta que eles deram. Não sei se eles não se deram conta que a questão é relativamente difícil. Eu tenho a impressão que eles não se deram conta para uma sutileza do enunciado, que já eu vou discutir. Aí eu tenho a impressão que a Eduarda levantou a mão. Pode falar, Eduarda. Professor, licença, a lista é a 6, mas fala sobre moeda e sistema monetário? Sim,
É lista 6, não é É lista 5. lista 5? Ah, tá. Eu tava na dúvida, falei, gente, será que ele pulou o 5? Peraí, desculpa, vamos lá. Perdão. O 5 é a matéria dessa prova, não é isso, gente? Isso. Tá, deixa eu conferir aqui, tem um lugar para conferir. Aqui o website da disciplina. 5, 6, 7, 8. Ah, mas não é o seu website? Por que você quer olhar o seu website? Que eu não sei de cor. Então 5, 6, 7, 8. É isso, né? Tá consistente com o que a gente falou em sala, não é? Então, Isso. então aqui tem que haver uma correção. Obrigado. Lista 5. Opa, temos mais uma aluna aqui chegando. Admitir a aluna. E só, então, lista, tópico 5, capítulo 16. Estou olhando no lugar certo no livro. Que nessa questão 11, ele diz que a economia tem 2.000 notas de $1, tá? Ou seja, bota dólar, tanto faz se é dólar, real. Notas e moedas, tanto faz. Isso vai ser essencialmente a base monetária da economia. Então no item E, ele diz: se as pessoas mantiverem quantidades iguais de moeda corrente e depósitos à vista. As pessoas mantiverem quantidades iguais de moeda corrente e depósitos à vista. E os bancos mantiverem a taxa de reserva de 10%, qual será a quantidade de moeda existente nesse lugar estranho? É o Mendim, não sei de onde eu tiraram esse nome. Não esqueceu. No Brasil, que seja, para não ficar falando esse nome estranho. Então, pessoas mantêm 2.000 em notas. Supõe que elas mantêm em notas a mesma quantia que elas mantêm em depósito à vista. E os bancos trabalham com reservas de 10%. A primeira vez que eu resolvi esse exercício, eu pensei o seguinte: elas têm 2.000 em notas, elas vão segurar 1.000, que eu acho que era, possivelmente foi o que o autor do livro pensou, mas não tenho como ter certeza, né? Menos que eu falei, se eu olhasse uma folha tivesse acesso ao manual com as respostas. Então, tem 2.000 em moeda. Pessoas guardam 1.000 e depositam 1.000 no banco. Aí os bancos terão 1.000 em reservas e vão multiplicar isso por 10, né? Porque, lembrando, na prática, o que os bancos multiplicam, se eles guardam 10% de reserva, eles vão ter 1.000 de reserva, e depósito à vista vai ser 10.000, tá? Alguma pergunta até aqui? Então as pessoas vão ter 1.000 em moeda, espécie na mão. Como os bancos multiplicaram os outros 1.000 para 10.000, o M1 seria 11.000. Só que tem um pequeno problema nesse final que eu cheguei aqui, que não é consistente com o enunciado. Que o enunciado diz o seguinte: as pessoas mantiverem quantidades iguais de moeda corrente e depósito à vista. Nessa abordagem que eu segui aqui, no final do processo, as pessoas têm R$1.000 em moeda e 10.000 em depósito à vista. Não é isso. Por isso que o exercício fica mais difícil. Porque se fosse só fazer o que eu fiz aqui, é bem rápido, mas cria o problema que não é consistente com o enunciado. Então, o que a gente tem que dar um jeito é de pensar quanto que as pessoas vão ter que guardar em moeda, para que o que elas guardem em moeda seja consistente com aquilo que os bancos seja igual àquilo que os bancos vão gerar pelo processo de multiplicação, através do processo de multiplicação de moeda, que, como nós discutimos em aula, os bancos comerciais fazem. Então,
tem duas... Aqui temos... Dito isso, nós temos duas possibilidades. A primeira, que me parece menos proveitosa, seria eu começar a fazer aqui agora, da minha cabeça. O pequeno problema é que eu não me lembro exatamente de cor como é que a gente resolve isso. Então acho que simplesmente é mais eficiente, gente. Eu abri aqui, dar uma olhada no gabarito e ver o que eu fiz que tem 1 ou 2 truquezinhos aqui. E aí acho que vai um pouco mais rápido. Então, desculpa, eu tenho que vir aqui num folder em listas, gabaritos. Tá. Então, aí eu vou lá embaixo, lista 5. É 11. Essa dica aqui. É isso aqui. Deixa eu copiar a dica, dar um print screen. Aí a gente vem aqui para o quadro. E aqui está a dica. Então o que a gente vai fazer aqui? Agora, trazer o gabarito para o lado de cá. Vamos fazer o seguinte. Vamos usar a dica. Lembra? Base monetária igual PMPP mais reservas. Tá? Do jeito que está aqui é feito esse exercício, na prática o autor está assumindo que os bancos não têm reservas junto ao Banco Central. Então, todas as reservas que os bancos têm são as reservas em espécie. Então, vamos lá. Aí eu digo o seguinte. As pessoas vão ter uma certa quantia em PMPP, uma certa quantia em depósito à vista e em dever. Então vamos pegar essa primeira linha aqui. A dica é bem curtinha mesmo, mas acho que eu já me identifiquei aqui. Então olha só. Isso aqui, ó, a primeira parte da dica, é isso aqui. RB é para não ficar escrevendo reservas, tá? Então RB são o total de reservas. As reservas totais e o M0 da economia vai ser 2.000. Então a gente tem que 2.000, que é o M0, vai ter que ser igual ao PMPP. Mas no enunciado, o autor diz o seguinte, que as pessoas vão ter em mãos, em moedas e cédulas, a mesma coisa que elas têm em dever. Então eu troco esse PMPP que está aqui pelo dever. Mais as reservas. Mas aí ele diz, os bancos trabalham com 10% de reservas. Então essas reservas correspondem a 10% dos depósitos à vista, ou seja, 0,1 dever. Consequentemente, 2.000 é igual a 1,1 dever. Logo, o depósito à vista vai ser 2.000 dividido por 1,1. Deixa eu pegar a calculadora aqui, desculpe. Perdão, caiu um negócio aqui, já voltou. Ok. Então, 2.000, 1,1 divide. Isso vai dar 18,18. Isso é depósito à vista. Aí quanto vai ser o PMPP? O PMPP, como é igual ao depósito à vista, vai ser 18,18. E o M1? M1, lembrando, é PMPP mais dever, ou M1 vai ser igual a 2 vezes 18,18. Então, M1 igual a 3.636,36.
Permito-me agora checar no gabarito. Sim, 36,36. Ficou mais claro agora, Celina? Ficou. Eu só fiquei em dúvida no início, porque o PMPP foi igual ao depósito à vista, porque no enunciado fala que todas as cédulas, né, que são depositadas ficam na reserva. Não. Não. É que no item L diz assim: se as pessoas mantiverem quantidades iguais de moeda corrente e depósito à vista. É por conta disso. Entendi. Então moeda corrente seria igual ao depósito à vista. Então seria o PMPP. A moeda corrente e o poder das pessoas é justamente o PMPP. Sim, tá? Obrigada. Então, ou seja, o ponto ali é importante aquela primeira frase ali no enunciado quer dizer matematicamente isso aqui. Tá? E eu falei, esse exercício é difícil, fica difícil. Porque eu tô achando que na cabeça das pessoas, acho que a ideia era o seguinte: se as pessoas pegarem aqueles 2.000 reais, depositarem 1.000, reterem, guardarem consigo os outros 1.000, qual vai ser o M1? Aí seria bem mais fácil. Mas essa condição que eu escrevi agora e marquei aqui, essa aqui, ela tem que ser satisfeita no fim do processo, né? No fim do processo de criação de moeda, dificulta consideravelmente a análise, né? Tá? Mas do jeito que está escrito, você tem que levar isso, tem que trabalhar com essa condição. Tá? Obrigada. Tá. Então, a primeira a dúvida da Celina, eu lembrei de uma coisa, gente. Só para não ter dúvida. Se alguém fizer pergunta, colocar no chat e eu não falar nada, por favor, se manifeste oralmente ou levanta a mão, tá? Aí a gente já tinha uma pergunta ainda nessa lista, acho que era a questão 9, da Eduarda, não é isso, Eduarda? Uhum. Tá. É a questão 9 toda, só a parte A, só a parte B? É toda. Toda, então vamos lá. Vou apagar o quadro. Vou ter que abrir um novo, que depois que você... Não sei porquê, esse programa tem uma coisa misteriosa. Depois que você cola alguma coisa nele, o que existia no programa antes de você colar, você não consegue apagar batendo no botão de deletar. Realmente é absolutamente misterioso esse programa para mim. Mas é fato que quebra o nosso galho, né? Então... Não quero. Questão 9. Então, vamos deixar isso claro. Seguir o procedimento anterior. É lista 5. Problemas e aplicações. Questão 9. Aí o que está acontecendo? O sistema bancário tem reservas de 100 bilhões. $100 bilhões. Ele diz que as reservas exigidas são de 10% e os bancos não têm reservas em excesso. Então, aquele coeficiente, o R, que é de 10%. Os bancos trabalham com reserva de 10%. PMPP é zero. As famílias não carregam moeda em espécie, por simplicidade, né? Simplificaram mais uma vez, conforme no texto do livro. Qual o multiplicador da moeda? Qual a oferta de moeda? Então vamos lá. Esse é o item A. O multiplicador da moeda, nesse caso aqui, quando o PMPP é zero, a gente sabe que o multiplicador da moeda é justamente isso aqui. Então, M é igual a 1 sobre 0,1, que é igual a 10. E a oferta de moeda? Qual é a base monetária aqui, gente? Desculpe, antes de vocês responderem, a Eduarda quer fazer uma pergunta. Pode falar. Ô, professor, a reserva bancária, por que é 100 bilhões? Porque está dado no enunciado. O sistema bancário tem um total de 100 bilhões em reservas.
Ah, tá. Tá bom. Agora que eu vi. Tá? Ok. Ok. Então vamos lá, gente. Qual vai ser a base monetária aqui? A base monetária é PMPP 0 mais as reservas dos bancos 100. Base monetária 100. Então o que vai ser o M1? Vai ser 1.000 bilhões, ou seja, 1 tri, né? 1 trilhão. Não sei o que eu coloquei no gabarito, como que eu coloquei. Item A, 10, ponto e vírgula, 1 trilhão, dólar, 1 trilhão, ou seja, 10 é o multiplicador e o M1 é 1 trilhão. Então, a pergunta sobre o item A. Professor, Fala, Celina. eu fiquei com uma dúvida. Tipo, no M1, quando eu achei 1 trilhão, só que para achar, né, tive que multiplicar o multiplicador da moeda pela reserva bancária, é isso mesmo? E dá o M1? Sim, porque vamos lá. A regra aqui é simples. Continuando aqui a discussão do item, aqui nesse item A. Lembra que o multiplicador, o Mzinho, ele satisfaz essa condição, tá? O Mzinho a gente já tem. Agora, quem é o M0? O M0 é PMPP mais reservas bancárias, ou seja, 0 mais 100, que é igual a 100. Então, estritamente falando, não é, conceitualmente falando, não é correto você multiplicar, ou seja, no caso geral, você não pode multiplicar o Mzinho pelo R, pela reserva, para chegar no M1. Por quê? Porque o correto é multiplicar o Mzinho pelo M0. Como aqui o PMPP é 0, a base monetária, o M0, é justamente igual às reservas bancárias, tá? Tá claro isso, Celina? Então, tá claro. Então, mas nesse caso, né? Mas, por exemplo, em outro caso que o PMPP estivesse especificado, eu teria que multiplicar o Mzinho pela soma do PMPP e das reservas bancárias. É isso. Por exemplo, se eu te digo assim, multiplicador é 5, PMPP é 10, reserva bancária é 20, acha o M1, você tem que fazer somar 10 com 20, né? Vou fazer aqui um exercício rápido. M igual a 5, PMPP igual a 10, reserva bancária igual a 20. E eu pergunto, quem é o M1? Aí você aplica a fórmula. M1 é igual a Mzinho, M0. Ou seja, esse 0 não é subscrito, perdão. É do mesmo tamanho que o N. Então, o M1 vai ser igual a 5 do Mzinho, que multiplica a base monetária, que vai ser 10 mais 30. Tá? No caso, vai dar 150. Tá, obrigada. 150? Não. Desculpa, errei aqui. Vai dar 150 assim. Aqui estava errado. Aqui é 20. Não 30. 30 é a soma já, né? Os números que eu coloquei. 5 vezes 30, 150. E aqui é o M1, né? M1 igual a 150. Tá? Beleza. Ok. Então vamos passar agora para o item B. Então vamos ver se eu consigo encaixar o B aqui embaixo à direita ou se precisarei de... Acho que tem espaço aqui para o B. Vamos tentar. Só que aí eu vou fazer o seguinte. Vou apagar esse pedaço aqui. Aí eu volto para minha caneta. Não, eu tenho que bater num outro lugar aqui para fechar isso. Então, a gente faz assim. B. O que acontece no item B? Fed elevar as reservas para 20%. Qual será a variação nas reservas e na oferta de moeda? Então, a única coisa que ele falou é o seguinte: o Fed aumentou as reservas exigidas para 20%. Tá?
E os bancos têm 100 de reservas. No meu modo de ver, as reservas ficam em 100. O M0 fica no mesmo patamar. O que acontece é que o multiplicador, que antes era 10, vai cair. Por quê? Lembrando que é essa fórmula aqui nesse contexto. Então agora é 1 sobre 0,2. Então o multiplicador passa a ser 5. Então o M1 vai ser 500 agora. Que vai ser 5 vezes 100 vezes 5 vezes 100 bilhões, onde 100 bilhões é a base monetária. Permito-me olhar o gabarito. Reservas não serão alteradas, a oferta de moeda cairá para 500 bilhões. Tá? Perguntas? Perguntas? Ok. Então a gente vai em frente. Nesta lista aqui, alguma outra pergunta? Não? Uau! Eu tenho. Ah, pode falar, Eduardo. Você pode fazer a 10? 10. Posso tentar. Espero conseguir. O autor adora 10%, né? Acho que todos os exercícios, no texto é 10%, todos os exercícios 10%. Até uma coisa, em certo sentido, é ruim, né? Pode acabar induzindo os alunos a acharem que isso tem que ser sempre 10%, não é o caso. Supõe que a reserva exigida sobre os depósitos é de 10%, os bancos não mantenham reservas em excesso. Então, perdão, lista 5, problemas e aplicações, questão 10. Então, o autor está dizendo R igual a 10%. Então, a gente já sabe, aqui nesse contexto, o multiplicador é 10, né? Porque o multiplicador é 1 sobre 0,1. Então, ele está dizendo o seguinte, o Fed vende 1 milhão em títulos do governo. Qual será o efeito sobre as reservas e sobre a oferta de moeda da economia? Então, desculpa, item A. O Fed entregou mais... Pode falar ali, Eduardo. Temos uma pergunta da Eduardo. Desculpa, eu só queria entender por que o M, ele é 10. O 10 é relacionado ao 10% ali em cima, é isso? Sim. Ok. Vamos dar um passo. Lembrando que quando as pessoas não... Quando o PMPP é 0, e ele falou isso no exercício, o Mzinho é igual a 1 sobre R. Nesse caso específico, tá? Se o PMPP fosse positivo, a fórmula seria um pouco mais complicada, tá legal? Ora, com os dados do exercício, então isso aqui é 1 sobre 0,1, que é igual a 10, tá? Ok. Ok, então vamos em frente. Agora, item A. O Fed vendeu 1 milhão em títulos do governo. Então ele tinha títulos em mão, títulos públicos em mão. Ele entregou esses títulos para os bancos e recebeu moeda. Ele retirou moeda de circulação. Em que montante? 1 milhão. Qual o impacto disso sobre a oferta de moeda? Ora, vamos lembrar, a gente tem essa fórmula aqui. Consequentemente, a variação do M1 tem que ser igual a M vezes a variação do M0. E de acordo com o exercício, a variação da base monetária foi de menos 1 milhão. Então, o delta M1 tem que ser igual a menos 10 milhões. Permito-me olhar o gabarito. Espero ter falado menos queda de 10 milhões. Ah, sim. Só que eu já fui direto, vamos lá, que a pergunta pede. Efeito sobre as reservas. Sobre as reservas, os bancos perdem 1 milhão de reservas. Que para eles pegarem esses títulos, eles perdem as reservas. Tá? Ficaram sem as reservas, agora eles têm os títulos. E
e o impacto sobre o M1, você usa o multiplicador. Menos 1 a queda na base monetária, menos 10, perdão, menos 1 a variação, menos 1 milhão a variação das reservas, menos 10 milhões a variação do M1. Perguntas? Eu não entendi ali na conta a variação do... Beleza, a variação do M0, mas é menos 1 milhão porque tá falando no enunciado, aí que não tá com o enunciado aqui. É que se o Fed vender o enunciado é o seguinte, o Fed vender 1 milhão em títulos do governo. Então, basicamente, o Fed pegou títulos do governo no valor de 1 milhão, entregou isso para os bancos. Quer dizer o seguinte, ele entregou um lote de títulos para os bancos e recebeu 1 milhão de dólares dos bancos. Isso saiu da onde? Das reservas dos bancos, tá legal? Então as reservas bancárias caíram 1 milhão. Perguntas? Agora passar para o item B deste mesmo exercício. Supõe agora que o Fed reduz as reservas exigidas para 5%. Reservas exigidas eram de 10%, mas caíram para 5%. Mas observe o seguinte, antes as reservas exigidas eram de 10% e os bancos não tinham reservas livres. Aí ele diz o seguinte, os bancos decidem manter os 5% que agora estão livres como reservas adicionais. Todo mundo entendeu? Então vamos lá. Reserva que o Banco Central exigia, 10%. Mínimo de 10%. E os bancos estavam exatamente ali com 10%. Aí o Banco Central diz, não, o exigido não é mais 10%, agora é 5%. Aí os bancos recebem essa notícia, ah, tá, que legal, mas eu vou manter as reservas em 10%. Vou ficar com os 10% de reservas aqui. Todo mundo entendeu o que está acontecendo? Alguém está com alguma dúvida? Então vamos em frente. Aí a primeira pergunta. Por que os bancos fariam isso? Se não falha a memória, eu dei 2 motivos. Primeiro, poder ter receio de que houvesse uma reversão rápida da política. Por quê? Porque quando pensa o seguinte, suponha que os bancos estão trabalhando, tem lá 20% em reserva. Vamos sair dos 10% que o autor sempre está falando. Tá? Os bancos têm 20% de reservas. Aí, de repente, o Banco Central chega para eles, olha, as reservas mínimas agora são de 40%. Então os bancos tinham 20%, não sei se eram livres ou não. Tinha lá 20% de reservas. Aí o Banco Central chega, as reservas mínimas agora são de 40%. E os bancos só têm 20%. Isso é um problema para os bancos. Por quê? Eles têm que se virar para conseguir a diferença, os outros 20%, tá? Uma das coisas, caminho para isso é reduzir os empréstimos. O problema é que o banco só pode cortar os empréstimos daqui para frente. Os empréstimos para trás, que ele já fez, ele não tem como desfazer, entendeu? Então, o que usualmente acontece quando o Banco Central joga a exigência de reservas para cima, se os bancos não tiverem as reservas que não tiverem como chegar no mínimo que o Banco Central está pedindo, eles têm que procurar o dinheiro de alguma forma. Uma delas é, inclusive, bater na porta do Banco Central pedindo dinheiro emprestado e pagando a taxa de redesconto, tá? Todo mundo entendeu o que eu estou falando aqui? Alguém quer fazer uma pergunta? Então, assim, colocando de outra forma, quando o Banco Central reduz o mínimo de reservas exigidos, isso não cria nenhum problema para o banco. Se o banco não gostar, ele continua do jeito que ele estava. Mas quando sobe, não. Quando o Banco Central sobe a exigência de reservas, isso pode ser um problema para o banco. Porque ele talvez
ou um banco não tem o dinheiro, e pior, talvez o sistema, todos os bancos conjuntamente não tenham dinheiro. E aí, não tem jeito, eles vão bater na porta do Banco Central pedindo dinheiro emprestado e vão, por exemplo, quer dizer, não necessariamente, né? Eles podem, tudo bem. Eles não precisam fazer isso. Uma das coisas que eles podem fazer antes de pedir dinheiro no redesconto, eles podem também chegar, eles têm títulos, os bancos sempre têm títulos públicos. Chegar, pô, Banco Central, compra uns títulos públicos aqui da minha carteira. Eu quero te vender títulos públicos, eu estou precisando de reserva. Aí o banco tá legal, mas o Banco Central talvez não pague um preço muito bom para os bancos, né? Então os bancos percam dinheiro nisso. Então a elevação da reservas mínimas, se for um pulo grande, pode fazer com que os bancos tenham alguns problemas, por exemplo, de perder algum dinheiro, fazer algumas operações que eles prefeririam não fazer. Então, um dos motivos para os bancos não mudarem as reservas, ou seja, quando o Banco Central diz, olha, aliviei para vocês, os bancos, não, eu prefiro ficar do jeito que está, deixar as reservas onde elas estão, que eles podem ter receio que haja uma reversão no futuro não muito distante. Então vamos ver o que eu coloquei no gabarito. Eu coloquei uma outra, talvez até mais simples, primeiro. Deixa eu botar aqui 250, acho que ficando bom, tá? É o tamanho que fica bom aqui para esse quadro. Tá? Então, olha só, aqui no gabarito eu disse pelo menos 2 motivos. O 2 é aquele que eu acabei de falar, tá? O 1 é que simplesmente poderia estar acontecendo o seguinte: os bancos poderiam estar trabalhando com poucas reservas, gostariam de ter mais reservas livres, mas na mesma hora que o Banco Central reduz a exigência de reservas, aquilo que foi liberado, os bancos, olha que maravilha, eu estava querendo mais reservas livres, o Banco Central baixou a exigência, eu vou usar essa pedaço que eu tinha de reserva, que antes era compulsória, agora eu posso me desfazer para suprir aquele meu desejo, atender o meu desejo de ter mais reservas livres. Tá? Perguntas? Professor. Fala. Eu não tenho uma dúvida específica sobre essa questão, mas é sobre o conceito de taxa de redesconto. Posso perguntar? Deixa eu terminar a questão e a gente fala, pode ser? Tá bom, pode ser. Tá? Aí a pergunta fala, por que os bancos fariam isso? Eu dei 2 motivos. Aí depois pergunta, qual seria a variação total do multiplicador da moeda e da oferta de moeda por causa dessas ações? Variação do multiplicador. O multiplicador ia cair de 10, perdão. Sim. Qual seria a variação total do multiplicador da moeda? Seria 0. O multiplicador da moeda não mudaria. Por quê? Que esse R que entra aqui na fórmula é a reserva que os bancos trabalham. Se, de fato, se aconteceu ao Banco Central, olha, reduzir a exigida, mas os bancos centrais, os bancos dizem, tudo bem, que legal, o que antes era exigido, agora a gente vai continuar aqui como reserva, na forma de reserva livre, o multiplicador não é afetado. Consequentemente, o M1 também não é afetado. Que aí a gente não mexeu nem no M0, nem no Mzinho. Espero que isso esteja dito no gabarito. O multiplicador não seria afetado, assim como a oferta de moeda, tá? Não esqueci da pergunta da Celina, mas antes de eu atender, a gente discutir a questão que a Celina trouxe, tirar uma dúvida com os senhores. Esta questão aqui é 10. Alguma dúvida ainda? Não? Então vamos à dúvida da Celina sobre a taxa de redesconto. Você pode repetir a pergunta, Celina? Eu fiquei com dúvida, porque no livro fala que o aumento da taxa de redesconto, né, propicia a redução das reservas bancárias, se eu não me engano. E aí eu fiquei com dúvida nesse conceito, porque eu sei que a taxa de redesconto é aquela taxa de juros que, por exemplo, o Fed
cobra, né, sobre os empréstimos que ele realiza para os outros bancos. Uhum. Só que aí eu não estou conseguindo visualizar porque reduz a... Não, eu acho que aumenta. Aumenta? Acho que eu posso errado. Sim. Vamos lá. Taxa de... Deve ser um pouco, vamos dizer, que ele diz instrumento, deve ser na parte de instrumento de política monetária. Como o Fed influencia a taxa reserva exigida, pagamento de juros. Enfim. Na minha edição, na página 323. É engraçado, aqui não tô achando ele falar isso explicitamente não, mas a gente discutiu em sala, certamente. O Fed também pode aumentar. Ah, tá. Não, olha só. Aqui no começo, quando ele fala o Fed empresta aos bancos, ele diz assim, o Fed também pode aumentar a quantidade de reservas na economia a emprestar reserva para os bancos. Tá? Então, a ideia aqui é a seguinte, quando o Banco Central ele aumenta a taxa de redesconto, isso torna esses empréstimos dos Fed menos atrativos para os bancos, tá? Então os bancos, evidentemente, vão querer reduzir a possibilidade de recorrerem a esses recursos. E como é que os bancos podem... O que os bancos podem fazer para reduzir a chance de pegar dinheiro emprestado junto ao Fed? Carregar mais reservas, tá legal? Tá claro, Celina? Tá. Então, só um último comentário. Então, assim, o Fed aumenta a taxa de redesconto. Isso induz os bancos a carregarem mais reservas, ou seja, aumentarem a razão de reservas. E isso puxa o multiplicador para baixo. Tá? Então, aumentando a taxa de redesconto, isso tende a reduzir o multiplicador. Redução na taxa de redesconto, os bancos tendem a carregar menos reservas, consequentemente, o multiplicador tende a aumentar. Pode falar. Não, era isso mesmo. Então eles aumentam essa taxa de redesconto, então fica menos atrativo para eles ficarem com reserva, é isso? Aumenta a taxa de redesconto? Não é bem, eu não usaria. Eu diria o seguinte, acho que a ideia que tem que ter em mente é o seguinte, é que, como regra, os bancos preferem não pegar dinheiro emprestado com uma reserva federal, tá? Com um banco central, pela chamada operação de redesconto, porque a taxa de juros lá normalmente é mais alta. Então, a ideia é a seguinte, os bancos acabam sendo, eu diria, são induzidos a carregarem mais reservas. Tá? Tá, obrigada. Ô, professor? Oi. Sobre isso mesmo que ela está falando, tem uma das questões de alguma prova antiga que pergunta como a redução da taxa de redesconto pode aumentar uma expansão monetária. Pode levar a uma expansão monetária. Isso. Eu acho que era mais ou menos isso que eu discuti. Vamos só terminar a lista e a gente vê questões de provas antigas, pode ser? Ok. Então agora, gente, nesta lista aqui, alguma outra dúvida? Então vamos passar para a questão de prova e já tem uma aqui. Aí eu tenho que vir para cá, exames anteriores. A questão agora é achar. Não foi esse aqui. Eu acho que você tinha em mente essa questão, a questão 4 aqui, né? Não é isso? Não é, Eduardo? Isso mesmo. Tá. Então dá um print screen. Isso aqui. P2 2023-2.
que eu falei. Então, acho que... Não me lembro exatamente como é que estava o gabarito, mas acho que para a pessoa ser bem precisa, a ideia é o seguinte, tem que lembrar de duas coisas. Primeiro, dessa fórmula aqui, tá? E aí, depois de dizer, colocar assim, vou chamar isso aqui de evento A. Né? Chamar isso aqui, a partir de evento B. Então, o evento A causa uma queda das reservas bancárias. Isso causa, daí a gente tem o seguinte, uma elevação do multiplicador. E aí, pela fórmula anterior, a gente tem um delta M1 positivo. Então, a ideia é que um texto amarrando essas quatro coisas que eu coloquei aqui. Tá? Então, a ideia é a seguinte, o Banco Central reduziu a taxa de redesconto, isso permite que os bancos reduzam as suas reservas, cria um incentivo para que os bancos reduzam as suas reservas. Isso tende a aumentar o multiplicador. E aí isso tende a levar a uma expansão do M1. Tá? Perdão, aqui tem uma imprecisão. Qual é a imprecisão que tem aqui? O erro, se vocês quiserem. Marcar em vermelho para ficar bem vergonhoso para mim lá no YouTube. Isso aqui, ó. Não é bem queda das reservas, não. A ideia é a seguinte. Porque, assim, para as reservas caírem, por exemplo, os bancos teriam que, por exemplo, o Banco Central absorver as reservas que os bancos não querem mais. Não é isso que vai acontecer. Dadas as reservas, os bancos podem emprestar mais. Acho que fica melhor assim. Uma queda da seguinte razão. Acho que fica melhor assim. Né? Que é aquilo que a gente chamou, usou a letra R dessa fração, a razão de reservas. Aí, se as reservas bancárias estiverem fixas, os bancos agora podem fazer mais empréstimos, tá? Ou seja, tornar aquele processo de multiplicação de moeda mais forte, multiplicar ainda mais as moedas. Por isso que a gente diz o multiplicador aumenta. Então vamos olhar o que eu coloquei no gabarito. Então, de forma um pouco mais formal que ali no quadro. Então, olha, no gabarito eu digo M1 igual a Mzinho vezes M0, a definição do multiplicador monetário, e que o Mzinho é uma função decrescente do Rzinho, ou seja, quando o Rzinho diminui, o Mzinho aumenta. A resposta deve discutir os seguintes pontos. A redução da taxa de redesconto tende a fazer com que os bancos reduzam esse R aqui. O decréscimo em R leva a um crescimento de M. E, consequentemente, um crescimento do M1. Ok? Ok. Obrigado, Eduarda. Mais perguntas, senhoras? Então, a gente continua avançando. Vamos passar para o próximo tópico. Tenho. Ah, ainda neste? Fala. Isso, é uma prova antiga também. É na 23.1, é a questão 4 também, da 23.1. Que aí acho que é P1, né? Isso. Essa aqui? Eu acho que é do tópico 5 também. Essa questão aqui que tá, né? Isso. Essa 4 aqui, tá. Então vamos lá, vou vir aqui. Tem que ser arquivo novo. Não. Então, é a P1 2023-1, questão 4.
a abordagem é similar. Conferir aqui, P1, né? Sim, P1 2023. Então deixa aqui, vamos voltar para o quadro. A lógica é a mesma. A gente vai levar em conta essa fórmula aqui. E o truque é que essa redução na fração de depósito à vista, que os bancos devem manter como reserva, ou seja, a razão de reservas, tende a impactar o M. Então M, função, tem uma relação decrescente com R, e na hora que o Banco Central avisa aos bancos, estou reduzindo as reservas mínimas que vocês são obrigados a manter, isso tende a fazer com que haja um ΔR negativo. O ΔR negativo, então, tende a gerar um ΔM positivo, e esse ΔM positivo, o Mzinho, né, tende a fazer com que o M1 cresça, tá? Ok? Tá ok, Eduardo? Ok. Deixa eu até olhar o gabarito. Tô desconfiado desse gabarito. Deixa eu dar uma olhadinha nele aqui. Aqui eu, na verdade, tem alguma coisa que eu não gosto. Vou copiar o gabarito lá no quadro. Já vou dizer o que eu não gosto muito desse gabarito. Depois ver. Print screen. Na prova seguinte, na outra prova eu mudei um pouco. Melhor, acho que ficou mais claro. O que eu não gostei é que eu escrevi isso aqui. Deixa eu marcar em vermelho. Agora pensando. Depois. Ops. Por quê? Porque isso aqui é verdade quando o PMPP é zero, né? Isso não está dito no enunciado. Estaria ok a pessoa falar que o livro trabalhou dessa forma na exposição, que a gente repetiu em aula. E em vários exercícios o livro trabalha assim, né? Mas tanto que na prova seguinte eu mudei um pouco disso. Olha, é uma função decrescente só. Coloquei de jeito que está aqui, né? Ou seja, tem uma relação decrescente do M com Rzão. Do Mzinho com Rzão. É melhor do que colocar essa fórmula, porque aquela fórmula, precisamente falando, ela é verdade para PMPP igual a zero. Quando o PMPP é zero, ou seja, que os agentes não carregam moeda espécie. Aí a gente tem uma pergunta da Roseli. Pode falar, Roseli. Ô, professor, essa questão 4 que o senhor tá fazendo agora, não é ela que não iria cair na prova? Você disse para cortar? Não. Essa cai na prova, é tópico sim. Não sei se a gente correu, acho que na aula passada falamos que algumas coisas seriam cortadas, né? Não foi isso? Sim. Então, vamos lá. Isso aqui, matéria da P1. Vamos ver se... perdão. Vamos ver se 2023, pegar aqui 2023, 2. Essa seria 4, talvez. Deixa eu ver. P2. Isso cai. Isso pode cair. A 2. A 3 já tinha sido cortada antes mesmo de começar o semestre. Essa aqui tá fora. Da P2, tá? Na P2 tem uma questão fora. P2 de 2023-1. Na P1, isso aqui já caiu na P1. Isso aqui caiu na P1.
Isso aqui caiu na P1, isso aqui é matéria da prova, tá? Acho que era a quarta da P2, tá legal, Roseli? Ah, sim. Ok? Ok. Tá. Mais perguntas, gente? Mais perguntas? Professora, eu ainda fiquei confusa nessa última que você explicou, da essa. Eu não consigo entender muito bem essa questão dos depósitos, da fração dos depósitos à vista, porque provoca uma expansão monetária, ainda não É. sei. Vamos lá. A gente tem essa fórmula aqui que a gente usa para apresentar o conceito de multiplicador, tá? Ok? Ok. Aí um ponto importante. O Mzinho, ele tem uma relação decrescente com o R, com R. Quem é o R? R é a chamada... Deixa eu fechar isso aqui, desculpe. Razão de reservas. É a fração dos depósitos à vista que os bancos guardam como reservas, tá? Tá. No caso bem particular de PMPP igual a zero, ou seja, que os agentes não carregam moeda em espécie, o público não bancário não carrega moeda em espécie, você tem uma fórmula fechada, que é essa que eu marquei aqui em vermelho, tá? Que é a que a gente usou na exposição feita em aula, baseada no livro, e que o livro usa em vários exercícios na prática, tá? Mas acho que é mais correto a gente falar isso aqui, ó. Porque essa aqui depende da hipótese do caso bem particular do PMPP ser nulo, tá? Então vamos ver o que o enunciado diz. Uma redução da fração de depósitos à vista que os bancos devem manter como reservas. Não está escrito no enunciado, mas o que os bancos estão obrigados a manter por conta do depósito como reserva por conta de exigência do Banco Central, tá? Então, o que não está dito ali, mas o fato é o Banco Central reduziu a exigência da razão de reservas que ele impõe aos bancos, tá ok, Celina? Tá. Então, vamos lá. O Rzinho caiu. Rzinho não, desculpa, o Rzão caiu. Rzão caiu. Ora, mas como tem uma relação decrescente do Rzão com M, o M minúsculo cresce. Consequentemente, agora vindo aqui para esta fórmula, o M1 cresce também. Tá legal? Ah, beleza. Tá? Aí a gente tem mais uma pergunta da Roseli. Pode falar, Roseli. Ops. Ou então talvez a mão tenha ficado... Não tem pergunta não. Tá, não, aqui. Então acho que a mão ficou levantada ali daquela outra pergunta. Desculpe. Então vamos em frente. Ah, professor, desculpa, só uma última pergunta. Tá. É que eu não sabia que essa fórmula do multiplicador da moeda, M igual a 1 sobre a razão de reserva, né? Era só para PMPP igual a zero. Quando não for igual a zero PMPP, como eu acho o multiplicador da moeda? A gente não discutiu. Não então discutimos. Não, até eu mencionei, acho que nas notas de aula em sala, está escrito nas notas de aula e mencionei em sala, essa fórmula é válida só por um caso bem específico, para um curso de terceiro, quarto período de graduação de economia, os alunos aprendem uma fórmula mais complicada, tá? A gente não discutiu aqui. Tá, obrigada. Então seria um equívoco sério que da minha parte pedir essa fórmula, tá? Então temos agora duas mãos levantadas. Vou por ordem alfabética. Eduarda, fala. Então, professor, eu estava observando alguns enunciados, eu só queria ter certeza assim, quando eu posso ter certeza que o PMPP é zero? Quais são, tipo, as frases que podem vir para eu poder ter certeza? Uma delas, que eu lembro agora, as pessoas não carregam moedas e cédulas, ou não carregam moeda em espécie, tá? Essa é uma que eu lembro, tá? Ok, aí quando eu vejo que vier alguma coisa parecida, então... Que sugira que as pessoas deixam todos os recursos monetários, as pessoas vão deixar no banco, isso quer dizer que o PMPP é zero e vale aquela fórmula ali, tá? Tá bom. Aí a Roseli quer fazer uma pergunta também. Ops, não? Desculpa, professor. É porque a mão ainda estava levantada. Ah, tá. Tudo bem.
Então, ok? Então, aí a gente vai passar para as próximas dúvidas. Neste tópico, nesta lista, questões de prova, por exemplo, temos dúvidas? Não? Então a gente vai passar para o próximo tópico, que é o tópico 6. Tópico 6. O que era o tópico 6? Acho que é o capítulo 18. Moeda e inflação, que é o capítulo. É capítulo 17, não falei de. Não, é capítulo 17. Moeda e inflação. Livro, texto ou notas de aula? Alguma dúvida? Lista de exercícios. Ou seja, lista 6. Questões antigas, lista 6. Professor, eu tenho uma Fala. lista de exercício. Que é a questão 2 do... Como é que é? De atividades, recursos de atividades. Perdão? Do livro. É uma pergunta do livro. Questões para revisão e problemas e aplicações. É isso? Isso. Questão 2, oferta de moeda, é isso? É essa aqui? Ou é aquela mais curtinha, questão para revisão? Peraí, deixa eu só conferir aqui no livro. Tá. É a 2 maior mesmo, é a 2 de problema e aplicações, que tem A e B. Tá, então vou te fazer o seguinte aqui, vou abrir um arquivo novo. Não. Lista 6. Problemas e aplicações, questão 2. Aí tem a parte A e B. Então, o que a gente está dito ali? Oferta de moeda deste ano é 500 bilhões. PIB nominal 10 tri. PIB real 5 tri. Então, olha só. A gente vai trabalhar com a equação quantitativa. MV igual a PY. E foi dado pra gente M igual a 500 bi. P vezes Y, que ele diz o PIB nominal. O PIB nominal é P vezes Y. 10 tri. PIB real é só o Y. 5 tri. Então, aí vai para o item A. Qual é o nível de preços? A gente combina essas duas últimas linhas aqui, ó. O P tem que ser 2. Tá? Se Y é 5 e P vezes Y é 10, P é igual a 2. Aí, velocidade da moeda. A gente tem que 500 vezes V. Pode até tem que colocar na mesma unidade, senão dá confusão, né? Que a moeda está em 500 bi e 10 tri. Então vou fazer o seguinte: meio tri. 500 bilhões é meio trilhão. Só 0,5 é o M, o V é incógnita, igual a 10, tá? Então V tem que ser igual a 20. Conclusão é que o V tem que ser igual a 20. Espero que isso apareça no gabarito. Essa é a lista seguinte. P igual a 2, V igual a 20. Vamos passar agora para o item B. Perdão, foi a Eduarda que pediu.
A sua dúvida, Eduardo, é em todas as questões, só no item A, só no B, no C? A e B. A e B, tá. Então vamos ver o B. Velocidade é constante. Ou seja, não vai mudar no tempo. Produção de bens servido à economia aumente 5% ao ano. Deixa eu marcar aqui. Isso aqui era o item A. O B é da mesma questão. Então, está dizendo o seguinte, ΔV foi 0. Produção de bens servido à economia aumentou 5%, quer dizer o seguinte, o PIB real cresceu 5%. O que acontecerá com o PIB nominal e o nível de preços do ano que vem se o Fed mantiver a oferta de moeda constante? Tá? Aí, mais uma vez, a gente tem que usar a equação quantitativa. Aí a gente teve um desenvolvimento algébrico em sala, onde a gente concluiu que o que acontece é que as variações percentuais se relacionam de acordo com esta fórmula aqui. Então, só substituir os números. Então, o que a gente tem assim, ó. ΔV igual a 0, variação percentual é 0. O Y real está crescendo 5%. Aí ele diz o seguinte, o Banco Central vai manter a oferta de moeda constante. Então, isso aqui vai ser 0 também. Então, o nível de preços tem que cair menos 5, né? Tá? Então, o nível de preço tem que cair por 5. Crescer menos 5 ou cair por 5%. Então, o PIB nominal fica constante, tá? Até porque até pode pensar de forma simplificada, o lado esquerdo fica constante. Então, o PIB nominal tem que ficar constante. E o PIB real cresceu 5%, logo o índice de preços tem que cair 5%. Perguntas? Próxima pergunta desta lista, gente. Professor, eu tenho uma dúvida da primeira questão das questões adicionais. Tá. Vamos olhar. Deixa eu voltar aqui um pouco aqui para tem que achar as listas aqui, peraí. Exames, listas. Essa já é 7, não é isso? Lista 7, não é? Isso. Obrigado. Não, é 6. Ah, é 7 é balanço de pagamento, então é 6. Obrigado. Desculpe. Ctrl mais. Tá. A questão 1? Isso. Então, é que aqui está dizendo que ocorreu um acréscimo no produto potencial da economia. E nesse caso, eu desloquei minha curva da demanda para a direita, né? Isso. É só um entendedor. O produto potencial é o valor de longo prazo do PIB. É outra maneira. Produto potencial é outra expressão para valor de longo prazo do PIB. Ah, sim. Ok? Aí eu queria saber se, no caso, houvesse uma queda nesse produto, eu deslocaria a minha curva para a esquerda. Sim. Neste exercício é um acréscimo. A curva de demanda vai para a direita. Se fosse um decréscimo, a curva de demanda vai na direção oposta, esquerda. Ok. Tá? E quais são os fatores que eu movo a curva da demanda? Quais são os possíveis fatores?
Um é o PIB. Outro, uma inovação tecnológica, como por um exemplo que lembra, nem sempre existiu o cartão de crédito ou cartão de débito. Vamos falar cartão de débito, tá? Na hora que surgiu o cartão de débito, as pessoas podiam carregar menos moeda. Outro agora, Pix, que facilita o acesso aos recursos, tá? Então essas inovações tecnológicas tendem a deslocar a curva de demanda de moeda para a esquerda, que as pessoas podem reter menos moeda, tá? A princípio. Se bem que, desculpe, deixa eu pensar aqui. Estritamente falando, cartão de débito e Pix não, né? Por quê, Alexandre? Porque o cartão de débito e o Pix, a princípio, ele só facilita, assim, o Pix, que todo mundo viu que surgir. Antes eu carregava, digamos, R$200 na carteira todo dia. Eu posso agora carregar R$20 e quando eu tiver que fazer um pagamento eu faço com Pix, né, com o celular. Mas então, assim, a princípio assim, eu não preciso carregar o dinheiro espécie na carteira. Eu posso deixar parado no banco, né? Mas para movimentar com Pix, ele teria que estar disponível na conta. Mas se bem que agora na prática, acho que podemos assumir que que de fato, seja cartão de débito ou Pix, reduz a demanda por moeda. A gente pode carregar menos moeda no freezer. Pode ter um outro caso específico, mas de fato essas inovações tecnológicas, como regra, acabam reduzindo a demanda por moeda, tá? Ok. Obrigada. Um outro exemplo também. Taxa de juros. O país entra num processo de inflação elevada, as taxas de juros nominais sobem muito, as pessoas vão querer carregar menos moeda, tá legal? A curva de demanda vai para a esquerda. Por outro lado, um país sai de um processo hiperinflacionário e entra numa situação de quase estabilidade dos preços, de inflação baixíssima. Isso tende a aumentar a demanda por moeda, deslocá-la para a direita. Ok. Mais perguntas, gente? Mais perguntas? Eu tenho uma dúvida numa questão de prova anterior. Não sei se você já perguntou desse tópico. Espera só um minutinho, Celina. Vamos ver se o pessoal tem. Na lista 6, gente. Dúvidas? Seja do livro ou questão adicional? Então não, vamos passar para a questão de prova. Pode falar, Celina. Eu esqueci o número, mas é sobre eu acho que é de 2023.1, questão 2. Só um minuto. Possivelmente eu acho aqui. Se aparecer aí, você fala, tá? Estou vindo comigo. Você falou 2023, você falou 2023-1, talvez, né? Isso, P2. Seria essa aqui, ó? Não, é a questão que fala sobre... Não, é 2023.1, P2. Essa é 2023-2 ainda aqui, né? Isso. Seria essa aqui? É a 2. Eu fiquei com dúvida... 2, tá. Isso. Em hiperinflação. Eu fiquei confusa. Com o termo hiperinflação? Tipo, teoricamente, hiperinflação seria quando os governos estão emitindo moeda demais, os preços sobem, e aí eles usam isso para financiar suas dívidas, alguma coisa assim. Não. Assim. Vamos lá. O problema que tem é o seguinte: o termo hiperinflação é bastante utilizado, mas não tem uma definição precisa para ele, ou não se concorda. Não é algo uniforme a utilização do termo. Por exemplo, algumas pessoas dizem: olha, hiperinflação acontece quando a taxa de inflação mensal passa de 50% ao mês. Mas esse 50% é arbitrário, tá? Mas é razoavelmente, quase que unanimemente aceito pelos economistas.
Porém, outros economistas dizem que não é necessariamente isso. Tem um outro conceito, que lembra que a gente falou que a moeda tem três funções. Unidade de conta, não, perdão, a primeira, meio de troca. Segunda, unidade de conta. Terceiro, reserva de valor. Hiperinflação é um fenômeno, é um processo inflacionário, onde as taxas de inflação estão tão elevadas que a moeda começa a perder a sua capacidade de exercer essas funções. Sendo que no estágio terminal da hiperinflação ela já não exerce nenhuma função, não é aceita nem como meio de troca. Tá? Mas então, assim, colocar assim, aqui para nós, por dizer, hiperinflação é uma inflação muito alta, passando de 50% ao mês. Tá? Vamos aceitar essa definição como razoável. Então, o livro discute 4 episódios que aconteceram, poderia ter até mencionado o período aqui no enunciado. 4 episódios entre a Primeira e a Segunda Guerra, tá? Os 4 países que foram afetados foram a Áustria, a Hungria, a Alemanha e Polônia, tá? E então tem uma discussão no livro sobre isso, mas acho que a primeira, ou pela parte da sua dúvida, Celina, era sobre o significado do termo hiperinflação, era isso? Era isso. Tá bom. Então, assim, eu lembrei, alguns autores, inclusive, dizem, o Brasil, não houve hiperinflação no Brasil. Porque, bom, se você aceitar que a inflação passou de 50% ao mês, você está em hiperinflação, a gente teve hiperinflação no Brasil, porque a gente teve mais de 50% ao mês de inflação, pelo menos no final do governo Sarney, começo do governo Collor. Tá? Final do governo Sarney, com Collor, a inflação caiu por conta do plano Collor, imediatamente depois voltou. Aí quando chegou no plano real, estava em 40%, 40 e pouco por cento ao mês, não chegou a 50%. Mas então, com aquele critério, passou de 50% ao mês a hiperinflação, a gente tinha hiperinflação tivemos no Brasil, tá? Mas alguns autores falam que não, o que houve no Brasil foi uma severa inflação crônica, tá? Que durou muitos anos. Que normalmente a outra coisa, esses processos de hiperinflação na Áustria, Hungria, Alemanha e Polônia foram relativamente, comparado ao que aconteceu no Brasil, foram episódios de curta duração. 6 meses, 1 ano e meio, 2 anos. No Brasil foram décadas, tá? Ok? De inflação elevada. Bom, mas acho que a dúvida não era só o termo, desculpe. Então, acho que estou fazendo uma confusão aqui. Acho que há uma dúvida além do conceito de hiperinflação, não tem, Celina? Tem, era mais ou menos tipo, o que essa questão está me pedindo, o que eu deveria abordar nela, sabe? Olha, um texto de 10 a... Só uma coisa, gente. Quando eu coloco ali 10 a 20 linhas, é uma sugestão, né? Eu não conto as linhas na resposta quando eu vou corrigir. Mas assim, quando eu boto de 10 a 20 linhas, então se você escreveu 3 páginas, possivelmente está mais longo que o necessário. Se você escrever algum texto de 4, 5 linhas, possivelmente está muito sucinto. Então, acho que o texto, digamos assim, meia página, uma página, tem que falar o determinante comum. Qual era o determinante comum? Expansão da quantidade de moeda, tá? Ok? Porque o país perdeu na Primeira Guerra, ou porque o país ela fazia parte do Império Austro-Húngaro. Não, o elemento... por exemplo, a Alemanha não fazia parte do Império Austro-Húngaro, mas apesar a Áustria e a Hungria, que faziam parte do Império Austro-Húngaro, foram derrotados na Primeira Guerra, né? Mas não era esse o ponto. O ponto realmente determinante comum era a expansão da quantidade de moeda, tá? Como é que esses países conseguiram dar fim ao problema? Quando eles conseguiram controlar a quantidade de moeda, ou seja, tomaram medidas para que a quantidade de moeda parasse de crescer, tá? E aí, agora vamos dar uma olhada no gabarito. Tem um ponto importante que eu menciono no gabarito. Então, assim, determinante comum, crescimento da oferta ou da quantidade de moeda em circulação. Fim, a quantidade de moeda se estabiliza. Apesar disso não ser necessário para a obtenção da pontuação integral, idealmente a resposta deve mencionar que isto aqui acontecia porque o governo estava usando a emissão de moeda para se financiar, tá? Ok, Celina? Ok, obrigada. Nada.
Mais perguntas, senhoras? Mais perguntas deste tópico aqui, né? Então a gente vai passar para o próximo. Introdução ao balanço de pagamentos. Aí não tem no livro, é nota de aula e lista de exercícios. Dúvidas sobre balanço de pagamentos? Eu tenho, professor. Pode falar, Roseli. É que eu achei meio confuso um pouco essa questão das fórmulas. No caso, para calcular o saldo em conta corrente, eu vou usar a fórmula SCC igual a X menos M menos RLE. Depende do exercício, tá? Mas, de fato, uma coisa... Cadê o quadro? O saldo em conta corrente, você pode calcular usando essa fórmula aqui. Então, se, por exemplo, te dou um enunciado, eu te dei esse sujeito, te dei isso, ou a diferença aqui, e pergunto qual é o saldo em conta corrente, você pode aplicar essa fórmula para calcular o saldo em conta corrente, tá legal? Ok. Mas e essa fórmula eu uso para calcular saldo em conta financeira também ou só em saldo em conta corrente? Não. Aí tem que lembrar que conta financeira você não vai conseguir calcular a partir daqui. Ó. Porque o que a gente tem é que saldo em conta corrente mais conta capital mais conta financeira então essa aqui é a minha abreviação para conta capital mais conta financeira mais erro e omissão, tudo isso é igual a zero. Então, se eu só te dei informação sobre os elementos aqui da primeira linha, não tem como você tirar a conta financeira. Você precisaria ter informação sobre este e este aqui também, tá? Então não há como. Só com aquilo ali não tem como. Tá, mas aí qual é a fórmula? Tipo, como que eu escrevo quais são as letras certas e a ordem para calcular o saldo da conta financeira? Aí vai variar de exercício para exercício. A gente pode olhar aqui o que tem que fazer ter em mente. Desculpa, deixa eu pensar aqui. Essa lista a gente encerrou. Essa lista a gente encerrou. Deixa eu pegar aqui a lista 8, abrir. Não é 8 não, desculpe, é a 7. Vou fechar o 8. A gente quer a lista 7. Eu tinha aberto por engano. Tá? Você tem que, são dois exercícios, agora também são essencialmente idênticos, né? Só muda possivelmente a incógnita. E a gente precisa de uma outra informação que está nas notas de aula. A gente volta para cá. Notas. Tópico 8. Não, tópico 7. Cismei que isso é 8, mas na verdade é 7. Apaga aqui. 7. Isso aqui. Não. Tem que usar essa estrutura aqui, tá? Que está na penúltima página das notas de aula. Deixa eu ver se eu consigo colocar tudo no mesmo quadro. Ou seja, tudo eu estou dizendo com algum exercício. Professor, isso vai estar dado pra gente, né? Tipo, essa estrutura. Não. Não, tem que lembrar. Tá. Não vou colocar, tá? É essa estrutura e... Cadê aqui o exercício? Um dos exercícios. Por exemplo, da lista 7. Dá um print screen. Tá? Então
Então, por exemplo, eu dei com os itens, aí eu pergunto, saldo em conta corrente. Ora, aí tem que olhar. E agora, eu tenho que lembrar a estrutura de um comentário aqui importante. Ao invés de lembrar os itens, é lembrar uma regra que eu falei. Isto aqui, você pode pensar como se fossem as fontes de receita, o motivo para o país estar gastando de despesa. E aqui, a chamada variação dos ativos e dos passivos, ou seja, mais dívida, menos dívida. Então, vamos pensar o seguinte, balança comercial, isso é um item da conta corrente. Balança de serviço é da conta corrente. Renda já fica dentro da conta corrente. Conta capital fica aqui. Vamos tentar fazer com cor até, pensei. Por acaso eu botei na ordem, fui generoso, coloquei na ordem, né? Vamos botar, isso aqui é azul. Isto aqui é um item, vamos colocar em... A conta financeira em vermelha, botar em um cinza, vamos ver se ele aparece bem aqui, o cinza, para a conta capital. Dá para ver esse cinza, não dá, gente? E erros e omissões vai ser fácil, verde. Então, onde é que vai? Olha só, vamos lá. Balança comercial. Isso é um item da conta corrente. Balança de serviços, conta corrente. Renda, isso é conta corrente também. Conta capital, tem aquela conta capital separada ali, que eu botei em cinza, a única coisa em cinza. Ela não tem, a gente não chegou a discutir sub-itens dela. Os outros itens são da conta financeira. E aí é importante lembrar que somando tudo daqui para baixo, vai somar tudo. O que você vai obter aqui embaixo? Um zero. Tá? Então, olha só. Você soma esses três aqui. Vou botar aqui em azul também. Soma os três que estão em azul, você tem esse aqui. Soma os três em vermelho, ou três itens em vermelhos, você obtém aquele ali. Aí, erros e omissões. Somo tudo. Não me lembro quanto deu. Suponho que eu somei tudo aqui e obtive 10. Qual vai ter que ser o valor de erros e omissões? Menos 10, tá legal? Tá claro? Para que o somatório de tudo dê 10. E esse último item aqui, poupança externa, só lembrar o seguinte. A poupança externa é igual ao saldo em conta corrente com o sinal invertido. Se quiser, pode colocar. Deve ficar melhor do jeito que eu fiz a pergunta. Chamada SE poupança externa. É o saldo em conta corrente com o sinal invertido. Tá? Aí a Roseli quer fazer uma pergunta. Pode falar. Perguntas? Não? Então acho que ela bateu aqui no... Levantaram a mão por engano. Mais perguntas sobre esse item, gente? Professor, pode falar, Roseli. então, no caso, é só fazer o somatório desses elementos e obter o resultado final? Vamos lá. Para o que foi perguntado. Isso aqui, o saldo em conta corrente, é a soma desses aqui. Sim. Saldo em conta financeira, a soma desses aqui. Conta erros e omissões, aí tem que somar tudo, que aparece aqui. Vai dar um certo número, que no momento eu não me lembro de cabeça, mas digamos que se você somou tudo aqui, você acha 40. Mas lembra, o somatório de todos esses itens que estão no balanço de pagamento tem que dar 0. Aí você somou tudo isso aqui, achou 40. Que valor tem que ser o erros e omissões para o somatório dar 0? Menos 40. Ok? Ok. Tá? Mais perguntas, gente? Mais perguntas? Nesta lista, mais perguntas, ou neste stop? Como calcula mesmo o saldo da balança comercial? Digamos aqui que é o D200 e eu digo que as importações foram 100 ou menos 100. Colocar 100 quer dizer que é menos 100. Aqui 100. Desculpa, então.
A balança comercial é 120. Pode ser negativa, tá? Se as exportações são 200 e as importações são 500, a balança comercial é menos 300, tá? Tá, obrigada. Nada. Mais perguntas? Mais perguntas, gente? Passar para o próximo tópico, então, que eu já nem lembro qual é. Ah, é o 8, que a gente terminou na aula passada. Dúvidas sobre a lista, notas de aula ou lista 8. Dúvidas sobre nota de aula ou lista 8. Então, gente, acho que vou parar. Deixa tópico 7 ou 8. Ninguém vai fazer mais pergunta? Eu vou parar a gravação então, gente. Interromper a gravação.